Olá, caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria. Eu sou o Padre Ivan Guilherme, apresentador da equipe do Café com Fé, e quero acolher todos vocês que nos assistem, né? E quero também acolher o nosso convidado, Dom Gabriel Monteiro, bispo auxiliar aqui da São Paulo, né? E nosso convidado de hoje do segundo episódio da segunda temporada da nosso Café com Fé. Então, vamos iniciar as nossas perguntas. Dom Gabriel, como o senhor conheceu a Santa Sé do Minecraft? Bem, primeiramente, agradeço imensamente por este convite, né? É uma honra para mim estar aqui nesse podcast que vocês realizam entre os membros de nosso apostolado. E bem, eu conheci o nosso apostolado através das redes sociais, né? O TikTok, né? Eu estava passando ali e acabei descobrindo, né, o nosso apostolado e não sabia muito do que se tratava à primeira vista. Mas quando adentrei, eu descobri, né, de que se tratava de uma missão de evangelização dentro deste jogo, né? Entendi. É uma experiência muito boa. Dom Gabriel, como foi sua experiência logo no início de sua caminhada aqui na Santa Sé? Eu acho que eu poderia definir em uma palavra essa pergunta: aprendizado, né? Foi aprendendo, sobretudo porque naquela época, naquele contexto, eu não sabia muitas coisas sobre as realidades da igreja, estrutura, eh, ou até talvez ali um pouco de teologia, enfim, foi uma caminhada de aprendizado, né? Eu estava aprendendo, eu estava ainda me socializando, eu estava me acostumando nesse ambiente, né? E sobretudo porque as estruturas da igreja, a teologia, a filosofia sempre me despertaram muito interesse, né? Então cada vez mais foi abrindo portas é, e para eu descobrir, né, novas coisas sobre a igreja. Então, eu resumo nesta palavra, né, aprendizado. Fui caminhando assim. Ah, entendi. Nossa caminhada aqui na Santa Sé realmente é como ser católicos, né? Aprender mais, né? Como, como somos esses peregrinos da esperança que caminha, né? Nesse apostolado. Dom Gabriel, qual o seu lema, né? E por que o senhor o escolheu? Bem, o meu lema é Dabis discernere inter malum et bonum, né? É uma passagem, né, de Primeira Reis, capítulo 3, versículo 9, onde o rei Salomão implora ao Senhor para que o dê um coração capaz de discernir entre o bem e o mal, né? E eu escolhi pela própria razão do lema, né? Porque nós devemos sempre implorar ao Senhor o discernimento, discernir as coisas boas, discernir as coisas que são ruins, separar o joio do trigo, né? Ir para o caminho bom, ir para fazer as coisas boas, realizar as obras boas. E para isso é necessário discernimento, né? Então, esta é a razão que eu escolhi este lema. Entendi, né? E também creio que todos têm seu santo de devoção, né? Então, qual o seu santo que o senhor tem uma devoção? Dois santos sempre me despertaram muito interesse, desde do início, né, da minha caminhada e também da minha vida particular, né, sobretudo, que é São Pedro e Santa Rita de Cássia, né? Ambos sempre foram um modelo de inspiração para mim, né? Sobretudo pelo zelo, pela humildade, pela perseverança. Entendi. O senhor tem alguma celebração ou o tempo litúrgico favorito? Sim, na realidade eu gosto bastante da Quaresma. Eu acho que é um tempo muito propício eh, para refletirmos, né? Para refletirmos as nossas ações, para pensarmos futuramente como podemos agradar ao Senhor, né? É um tempo também propício, especialmente para nos arrepender de todos os maus que fizemos, nos arrepender de todo o pecado, né? Então,
É a quaresma um tempo de grande preparação para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, na Páscoa. Então esse tempo sempre me despertou muito interesse e muita, como posso dizer, muito interesse, né? Sempre estive muito estreitamente ligado à quaresma. Gosto bastante desse tempo e do que ele nos convida a refletir, né? Entendi. É muito bom o tempo da quaresma, que a gente é um tempo de penitência, né? E qual foi, né, as maiores dificuldades no seu ministério sacerdotal? Então, é preciso se colocar no contexto daquela época, né? A época ali de 2021, 2022, e também até a metade de 2023, né? Naquele contexto, eu estava ainda exercendo a minha missão enquanto presbítero, né? É, e as minhas maiores dificuldades sempre foram a respeito de se manter ativo, né? Eu era uma pessoa mais inativa, mais quieta, mais distante, e com certeza se eu pudesse retornar àquela época, eu faria tudo diferente, né? Mas nunca perdi o meu zelo, o meu amor por esse apostolado, né? Mas infelizmente me mantive por épocas ali um pouco inativo e essas foram as minhas dificuldades, né? Também um pouco da falta de tempo, né? Então foi isso o que me levou a essas dificuldades, né? Como posso dizer. Entendi, né? E também, qual as suas maiores também maiores dificuldades no seu ministério episcopal? Bem, no Ministério Episcopal, eu posso dizer que temos grandes ideias, né? Sobretudo quando somos responsáveis por uma circunscrição, né? Por uma diocese, por uma arquidiocese, enfim, por uma igreja particular, né? Todos nós temos grandes planos para aquele lugar, né? É, mas as maiores dificuldades é você não conseguir realizar esses planos, né? Por diversos motivos, por diversas tipos de ocasiões, por diversos motivos, né? É você não conseguir realizar aqueles projetos que você tanto quer, que você tanto deseja para a sua igreja particular, né. Então, esses são os maiores desafios que eu enfrentei no ministério episcopal. Graças a Deus, nunca tive um desânimo, né, eh, enquanto episcopo, né. Então, foi mais esta questão, né, de você tentar fazer e não dar algum resultado bom, ou nem conseguir tirar do papel, digamos assim, um projeto, uma idealização que você tenha se dedicado a pensar, a refletir, enfim. Entendi. Então, chegamos ao final do nosso podcast, Café com Fé. Quero agradecer a todos que nos assistem, aqueles que nos acompanham desde a temporada primeira e nessa temporada segunda do nosso podcast. E também peço a Dom Gabriel que faça um convite, uma mensagem de convite aos jovens que nos assistem para vir participar da Santa Sé do Minicre. Bem, jovens, Cristo nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, né? Isto é para todos nós, todos os cristãos. Todos nós, batizados, somos convidados a evangelizar. Uma missão que necessita de zelo, uma missão que necessita de doação. E é muito importante que nós jovens, com a nossa energia, com a nossa dedicação, não é? Coloquemos esses dons no Senhor, né? Porque essas realidades que o mundo nos traz, nessas realidades mundanas, às vezes os jovens acabam colocando a sua energia, a sua dedicação, depositando-a nessas coisas que passam, né? Nessas coisas que não nos somam em nada. Então,
eu faço um convite, né? Venha participar do nosso apostolado, evangelize conosco. É uma missão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. É uma missão muito importante para as realidades que nos cercam hoje em dia, né? Então, possamos ser é, esta luz, este farol no meio deste mundo obscurecido, né? No meio deste mundo em que as trevas estão contaminando pouco a pouco. Sejamos luz, caríssimos. E por isso, e para isso é necessário que nós tomemos frente. Nós jovens, com a nossa energia, com a nossa dedicação, podemos depositar esses nossos dons no Senhor, né? O Senhor nos espera. Ele nos espera para que realizemos a sua vontade. E a sua vontade é que sigamos a nossa vocação, é que evangelizemos, é que sejamos santos, caríssimos. E, portanto, não percam a oportunidade e adentrem ao nosso apostolado. Venham conhecer, venham nos conhecer, né? E sejamos cada vez mais, aos que já estão aqui, né? Sejamos cada vez mais dedicados, perseverantes neste ministério que nós assumimos. É isso que eu tenho a dizer, né? Sejamos firmes. Nós, como jovens, nós temos, né, como diz a expressão, flor da idade, né? Usemos isso a favor de nosso Senhor Jesus Cristo, a favor de sua igreja, né? Bem, é isso que eu tenho a dizer. Novamente, agradeço ao reverendíssimo Padre Juan Guilherme e toda a sua equipe desse podcast pelo convite. Fico muito agradecido e espero realmente que esse podcast possa enfervecer em nossos corações, em nosso ministério, uma dedicação, uma perseverança cada vez maior para seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais com fidelidade e seguindo a sua palavra, né? Seguindo a sua vontade. Então, que vocês possam escutar o convite de Dom Gabriel, né, e venham participar, então, da Santa Sé do Minicraft, você jovem que nos assiste. Então, venham participar, embarque nessa evangelização. Então, agradeço a todos que nos assistem, Deus abençoe. Até outro podcast, se Deus quiser.